Bem, irmãos, nós temos aqui na nossa página 18, segundo bloco da apostila, um estudo que é para lá de polêmico, chamado Jesus celebrou a Páscoa. Essas coisas, irmãos, são coisas que não basta você chegar para uma pessoa e dizer: não, na minha igreja não celebra Santa Ceia. A pessoa vai dizer assim: você é um herege. Mas se você ensinar a verdade, verdade que o Espírito Santo paire sobre ela, a pessoa vai dizer assim: poxa, não é que esse camarada está falando algo que tem realmente fundamento? Porque não somos nós que convencemos ninguém, é a palavra. Então muita gente se desgasta querendo convencer os outros. Irmão, esse papel de convencer não é nosso. Nós apenas citamos a palavra. O Espírito Santo trabalha e convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa não quiser dar-se por convencida, meu irmão, esquece, larga de mão, não adianta você ficar perdendo seu tempo, porque você não vai convencer ninguém. Quantas vezes nós estamos conversando com alguém, citamos uma palavra bíblica já revelada, entendida, compreendida, citamos e sentimos que aquela pessoa, mesmo recebendo aquela verdade, ela rebate. Imediatamente o Espírito Santo, é como se ele saísse de nós, vupt, dizendo assim: não dá mais nenhuma palavra para essa pessoa, é rebelde. A gente se recolhe, nós nos recolhemos a nossa insignificância, deixa a pessoa caminhar do jeito que ela quer, até ela quebrar a cara, ou quem sabe um dia, quantas oportunidades Deus ainda dará àquela vida. Agora, não queira você convencer ninguém. Por quê? Porque nós não temos esse poder de convencer ninguém. Essa missão é do Espírito Santo. Mas a nossa missão é falar a verdade para as outras pessoas. É por esse motivo que nós trabalhamos, para que as pessoas conheçam a verdade, sejam libertas e caminhem com liberdade, como nós caminhamos. Se hoje eu tiver que ir ali na praia dar um mergulho, meu irmão, coloca uma sunga, entendeu? Mergulho, tiver que ir numa piscina, vou, não me importa quantas mulheres estejam de biquíni dentro de uma piscina ou dentro de uma praia, estou nem aí, eu sou muito livre, entendeu? Agora, outros não são tão livres, não vão numa praia, não vão numa cachoeira, não vão não sei aonde, porque o mundo é pecado em tudo. Meu irmão, o mundo não é pecado. Pecado é o que as pessoas fazem no mundo. Mas a natureza não constitui pecado. A natureza é obra das mãos de Deus, do poder da sua palavra. Isso é questão de entendimento. Entendimento só vem por liberdade, né? Quanta gente já criticou as jogadoras de vôlei evangélica, porque as jogadoras de vôlei usam aqueles shortinhos, né? Sensuais, por sinal, para dar movimento e etc. Não deixa de ser sensual. E quanto pastor já perdeu tempo do seu púlpito criticando aquilo? Oh, meu irmão, eu estou aí para um pedaço de pano maior ou menor, meu irmão. O sangue de Cristo está muito acima disso. Isso é uma questão de liberdade, libertação, entendimento. Então, irmão, não sou eu nem você que vai convencer ninguém. Esta obra é do Espírito Santo e ele não deu a outro. Jesus falou: ele virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E tem crente por aí querendo convencer o seu próximo. Não é a nossa missão. Por isso que eu digo, irmão, Deus te dirigiu alguém, larga um CD na mão dessa pessoa. E se a pessoa voltar dizendo: caramba, tem mais? Opa, segue. Se ela chegar dizendo assim: esse pastor é maluco, é o anticristo, é um filho do diabo, esquece ela, larga ela de mão. Porque se é o que ela ouviu ali de verdade, e certamente o Espírito Santo já falou e ela não quis se curvar, não é você nem eu que vai convencer, meu irmão. Né? Você vê que esses dias aqui orando, Deus deu uma visão em que mostrava aquele delegado algemado, ansioso, diante de um anjo, e o anjo folheava um livro, calmamente, enquanto ele estava ansioso, algemado, esperando para ver a sentença que seria dada, o anjo folheava o livro lentamente. E o anjo balançava a cabeça, folheava
folheava aí, só balançava a cabeça negativamente, né? O que nos faz entender que o julgamento dele será muito mais sério. Ou seja, um ser humano condenado ao inferno é algo que nenhum de nós gostaria de ver. Porque se qualquer um de nós, se Deus abrisse nossos olhos e nós víssemos o que é um sofrimento no inferno, nós libertaríamos de lá, se tivéssemos poder, o nosso pior inimigo. Por isso que esse julgamento também pertence só a Deus. Não foi dado a nós esse atributo de julgar isso. Entendeu? Então veja bem. Mas o que houve com o delegado? Lembra que em 2009 ele disse o quê? Eu te ouvi a semana toda, agora você vai ter que me ouvir. Quando eu falei, eu não vou te ouvir, tivemos uma discussão que, se não é aquelas divisórias, se ouviria em todo o quarteirão. O delegado manda em mim, meu irmão. Depois que eu completei 16 anos, nem meu pai não me dava mais ordem, eu fazia o que eu queria. Então, veja bem, as pessoas ouvem, mas o livre-arbítrio delas está lá. Elas aceitam ou não aceitam. Eu te ouvi a semana toda. Ah, é? Então agora o anjo está processando tudo que ele ouviu. Ouviu isso? Não deu ouvidos? 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 Algemado. Não pode fazer mais nada. Não é assim que se comporta uma pessoa algemada? Está aniquilada. Não pode fazer mais nada. Qualquer um de nós consegue arrebentar uma algema? Aquilo é aço. Não sei nem para que é de aço. Poderia ser de madeira. Mas é aço para certificar que tu não vai mexer para canto nenhum. Então, veja bem. Não somos nós que convencemos as pessoas. O Espírito Santo nos dá a palavra, nos dá a graça, a gente transmite, a gente grava, a gente faz vídeo, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só paira sobre a palavra da verdade. Então, não tente convencer uma pessoa dizendo, a minha igreja faz isso ou não faz aquilo. Você tem que abrir a Bíblia. Se você pode até andar com os estudos no bolso, com a apostila debaixo do braço, encontrou um irmão, surgiu um assunto, não, peraí, tem isso aqui, ó, irmão, tem pá, mas não queira convencer as pessoas com a tua palavra. Emprega a palavra de Deus e deixa que o Espírito Santo trabalhe. Então aqui nós temos, olha, para introduzir o assunto milenar que ora detenho-me a comentar, quero ressaltar aquilo que todos, sem exceção, o sabem, ou pelo menos deveriam saber, que a atual dispensação que vivemos é a dispensação da graça, ou seja, da fé. Quando o Senhor Jesus disse que, se tu creres, verás a glória de Deus, né? O debate dos apóstolos na Assembleia de Jerusalém, registrado em Atos 15, deixa evidenciado que a igreja gentílica não deveria ser composta de rituais. Claro, outros podem ter as mais diversas interpretações. A minha recomendação simples é para que estudem seriamente antes de fazerem qualquer afirmativa. E é claro, saber que a Bíblia não é interpretada por dedução, mas sim por revelação. É muito aconselhável, antes de fazer quaisquer afirmativas, dizendo o que a Bíblia diz, se perguntar se és capaz de apostar a vida no que busca afirmar, pois se não fores, certamente estarás em condenação. Isto, é claro, não é autossugestão, mas sim a testificação do Espírito Santo que testifica com o nosso espírito. Então, irmão, veja bem, o que eu quero dizer aqui? Algumas experiências eu tive, algumas conversas com algumas pessoas, gente de Universal, gente de Batista, gente de Assembleia, né? Em todos esses conceitos de maçonaria, política, objetos ungidos, esses rituais, esse mercenarismo, tudo isso que existe hoje. E às vezes eu perguntava simplesmente para as pessoas o seguinte, não, peraí, você está dizendo que é assim? Mas você aposta a sua vida nisso? Aí a pessoa, não, peraí, eu tenho fé, mas isso não é para eu apostar a vida. Eu digo, não, calma aí. Se eu tenho fé, ter fé significa que eu creio que é daquele jeito.
E se eu creio que é daquele jeito, então eu tenho que apostar a vida, senão a minha fé é inútil e vã. Não, mas não é bem assim. Eu falei, então não é bem assim para você, você segue o seu caminho, não entra no meu, eu sigo o meu. Se você não concorda com o que eu prego, isso é problema seu, eu não quero nem saber o que você prega. Então, eu já tive muitos conflitos, e a história se resume quando eu digo, você aposta a vida nisso que você está dizendo? Irmão, até hoje, nesses debates, ninguém apostou a vida. Um assembleiano muito eufórico, todas as igrejas têm política. Eu falei, não, todas não. Como não todas sim? Não, vai lá na minha. Vai lá na minha que você vai ver que não tem política. Não, mas política é um negócio natural, que José foi político, que Daniel foi político, daqui a pouco que Jesus também foi político, não importa o que eles dizem. Eu falei, não, peraí, você crê que política é algo para a igreja? Creio. Aposta a vida? Eis a questão. Eles dizem que creem, mas não apostam a vida. Se um dia eu colocar um político atrás desse púlpito, meu irmão, você pode ter certeza que eu estaria apostando a vida na política. Ou seja, o que eu quero dizer para você? Eu só faço aquilo, eu só proclamo aquilo no qual eu aposto a minha vida. Essa é a doutrina da geração Jesus Cristo. Não faço nenhum estudo, não crio nenhum vídeo, não lanço nenhuma pregação se eu não apostar a vida naquilo. E é por isso que eu estou de pé e vou continuar. Porque aqui não tem retórica, vou pregar isso que vai agradar aquele irmão, eu ouvi uma história, então eu vou falar isso que vai fortalecer aquele irmão, ou não sei o que, não me interessa o que a igreja precisa, eu chego aqui, eu ouço de Deus e lanço, e aquilo que eu acredito ter ouvido de Deus, eu aposto a minha vida. Então esse estudo, Jesus celebrou a Páscoa, é outro. Isso aqui, essa história de Santa Ceia, né? Isso vem, irmão, desde tempos muito antigos. Existiam uns apóstolos, como por exemplo o apóstolo João, segundo historiadores, o apóstolo João acreditava que a Santa Ceia era para ser celebrada. O apóstolo João, aquele que foi arrebatado, Apocalipse e tal, segundo alguns estudos. E tinha um outro homem um outro homem na época, me foge o nome dele, não sei se é Diógenes, alguma coisa assim, e esse outro homem, ele não acreditava que a Santa Ceia tivesse que ser celebrada para os gentios, ele acreditava que era Páscoa, e não tinha que ser celebrada pela igreja. João e Diógenes, não sei se o nome era esse, tinham uma briga ferrenha com relação a isso, e chegava ao ponto de um discriminar o outro. Eles habitavam em comarcas distantes, mas naquela época se ouvia do evangelho de um lado para o outro, porque era um movimento assim, muito importante. Um queria saber como a coisa estava acontecendo do outro lado, também porque existia uma perseguição muito terrível. Essa briga de João com esse outro personagem foi uma coisa de décadas, e livros escritos de um lado e livros escritos de um outro, e povo, um discriminando o outro. Irmão, o ensinamento bíblico, desde que ele não fira a doutrina do Evangelho, desde que ele não busque aniquilar a cruz de Cristo, como por exemplo é a doutrina da predestinação, a doutrina da reencarnação, a doutrina do purgatório, desde que não seja uma doutrina que você veja ali aniquilada a cruz de Jesus Cristo, ignora, meu irmão. Agora, quando você conhece algo que é verdadeiro, isso te dá mais entendimento, e é a partir de um entendimento que Deus te revela outros. É à medida que você vai compreendendo algumas coisas que Deus vai te revelando outras. Jesus falou assim para os discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí Pedro falou assim: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aí diz a Bíblia que a partir dali Jesus começou a ensiná-los que deveria ir a Jerusalém e padecer na mão dos pecadores. A partir do momento que eles entenderam que Jesus era o
Cristo. Antes disso, não tinha sentido Jesus dizer: vou a Jerusalém morrer na mão dos pecadores. Por que tu vai lá? Tu não é um grande profeta? Tu não é um grande operador de milagres? Eles jamais poderiam receber essa informação de ir a Jerusalém morrer nas mãos dos pecadores, enquanto não tivessem a informação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando você entende alguma coisa na Escritura, por exemplo, Jesus celebrou a Páscoa. Jesus não celebrou ceia nenhuma. A ceia ele estava somente com os discípulos judeus. E ali ele, como judeu, em Jerusalém, era dia da Páscoa, ele ia celebrar e tinha que celebrar. Ele não veio destruir a lei e os profetas, ele veio cumprir. E a Bíblia registra que todo o tempo de vida que Jesus esteve ali, ele participou da Páscoa. Na última Páscoa, ele chamou aquilo ali e disse assim: este é o pão do meu corpo, tal, que é partido por vós. E ele mostra a simbologia dele, como desde o Egito para a libertação, o Cordeiro Pascual. Mas Jesus não veio destruir nada, ele veio cumprir. Então veja, Jesus ali está com os seus discípulos, os seus apóstolos, todos eles são judeus. Ele é também um judeu, ele está debaixo da lei. Não está debaixo da lei? Está, a Bíblia diz que Jesus nasceu debaixo da lei. E não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Se ele veio cumprir a lei, significa que ele se submeteu à lei. Senão ele não cumpriria. Só cumpre a lei quem se sujeita à lei. E a Bíblia diz que ele veio cumprir a lei. Não veio destruir a lei e os profetas. Então toda a vida de Jesus foi debaixo da lei até cumpri-la e implantar a graça. Não existe nenhum, se você achou, reveja os conceitos. Por quê? Não existe nenhum conflito da vida de Jesus com a lei. Nenhum. Absolutamente nenhum. Porque a lei foi dada por quem? Pelo próprio Jesus lá no Monte Sinai. Foi ele mesmo que se manifestou a Moisés e deu a lei, como nós já aprendemos a questão do anjo do Senhor, que é a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. Então, Jesus não veio para gerar um conflito com o que ele mesmo tinha dado. Impossível. Por isso ele diz: eu não vim destruir isso aí. Eu vim cumprir. A partir do momento que ele cumpriu, quando que ele cumpriu? Em que momento Jesus cumpriu a lei? Somente quando ele morreu na cruz. Porque o objetivo dele era o quê? Trazer o perdão para a humanidade, para o pecador. A lei dizia o quê? Tinha que ser consumido no holocausto, morto, um cordeiro, um animal, e esse sangue derramado para perdão daquele que ofertava tal sacrifício. O cumprimento da lei se deu quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e está consumado. Ali foi cumprida a lei. Quando ele ressuscitou, agora ele está dizendo: todo que crê em mim, ele agora é o sacrifício eterno. Ele cumpriu o que a lei pedia. O que a lei pedia? Sacrifício de morte. A lei pedia derramamento de sangue. Jesus cumpriu a lei. Então a lei foi cumprida ali com Jesus. Alguns podem confundir um pouco quando dizem assim: a lei durou até João. A lei durou até João, mas a lei que se fala, veja bem, irmão, é o que hoje nós vivemos. Deixa eu explicar para você. Em que tempo nós nos encontramos? Tempo da graça. Qual dispensação? Restauração. Tempo da lei. Com João Batista nós temos restauração. Mas a restauração de João Batista ainda está debaixo da lei. Amém? Como hoje nós estamos na restauração, mas ainda estamos debaixo da graça. Amém, irmão? Deu para entender? Claro que deu para entender, né? Claro que deu para entender. Eu sinto o Espírito Santo no ar. Claro que você entendeu, mas você entendeu tão fácil que está até dizendo assim: pô, pastor, quem não vai entender uma coisa tão fácil dessa?
Tão fácil porque o Espírito que te ensina está aqui. É por isso que é tão fácil. Não pensa que é tão fácil daquelas portas para fora, não, irmão. Não pensa, não. E muitos hoje estão experimentando isso, o que é viver lá fora, sem esse Espírito de glória que nós temos aqui. Então, Jesus cumpriu a lei, morrendo na cruz. Quando ele ressuscita, olha, morreu, acabou, cumpriu a lei. Ressurgiu para uma nova vida, trazendo uma nova era, um novo tempo, uma nova dispensação, a dispensação da graça. Essa dispensação agora não se necessita mais ofertar sacrifício algum, porque o único sacrifício que implantou essa dispensação é o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daqui para frente, se eu oferecer sacrifício, será um sacrifício de tolo, porque eu estou ignorando o eterno sacrifício de Cristo, que o constituiu como eterno e sumo sacerdote que por nós intercede. Eu não posso mais confiar no meu sacrifício. Irmão, presta atenção porque isso é muito sério. Eu não posso mais confiar no meu sacrifício. Deus não aceita mais. É o dele que Deus está olhando agora. É o sacrifício do seu filho. E tem muita gente que está jejuando como seu auto-sacrifício e está confiando no seu auto-sacrifício e está negando completamente o sacrifício de Jesus Cristo. Tem muita gente que está participando da Santa Ceia do Senhor, tipo assim, a pessoa não vai na igreja o mês inteiro, mas no segundo domingo de cada mês é a Santa Ceia do Senhor. Então a pessoa já agendou ali no seu celular, no seu computador, na sua agenda, em tudo que é canto. Não, no segundo domingo eu não posso ter compromisso. Eu tenho que ir na igreja para ser participante do corpo e do sangue do Senhor. Sabe o que é isso? Idolatria. A pessoa não está confiando no sacrifício de Jesus Cristo. Ela está confiando em nenhum ritual que hoje existe dentro de muitas igrejas, e digo mais, que Deus não instituiu. A ceia não é parte da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Eu afirmo, não é parte, e aposto a vida, não é parte da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, que na igreja de Jesus Cristo não existe nenhum ritual, nenhum, irmão, nem de comida, nem de bebida, nem de roupa, nem de cabelo, né? Se tu quer cortar o cabelo careca, tu corta. Se tu quer deixar crescer o cabelo, tu deixa. Se tu quer usar roupa larga, tu usa. Tu quer usar roupa justa, tu usa. Vermelha, amarela, preta. Não existe ritual no Evangelho de Jesus Cristo. Nenhum. Não existe nenhum. Aí o que acontece? Quando você começa a entender umas coisas, Deus começa a te mostrar outras. Daqui a pouco você verdadeiramente vai servir e adorar a Deus, em espírito e em verdade, sem rituais. Porque tem muita gente hoje fazendo coisas para Deus que Deus não está recebendo. Simplesmente não está recebendo. Por quê? Porque não está de acordo com as suas regras. E eu não posso servir a Deus como eu quero. Eu só posso servir a Deus como Ele quer ser servido. Não é assim que funciona? Se eu fosse um rei e alguém viesse para me entregar alguma coisa, para me servir dentro de um meu palácio, alguém dissesse assim, ô rei, eu fiz isso aqui para você, dizer assim, eu te mandei fazer? Quer me servir? Então vai lá, faz aquilo daquele jeito, faz aquilo daquele outro, faz aquilo daquele outro, isso aqui eu quero dessa cor, aquilo eu quero dessa altura. Não é assim que funciona? Hoje as pessoas dizem, estou fazendo para Deus. Como se Deus não mandou fazer? Ou se Deus tem uma regra para ser feito, tem que ser feito do jeito que Deus quer, né? Eu ouvia muito na igreja batista isso assim, não, eu vou fazer porque é para Deus. Eu dizia, mas Deus te mandou? Não, mas é para Deus que eu vou fazer. É claro que Ele vai abençoar. E nesse claro que Ele vai abençoar, uns foram parar no adultério, outros na prostituição, outros no homossexualismo, e famílias inteiras desviadas, porque eles estavam fazendo para Deus, tadinho. Eu tenho uma regra na mão para servir Deus, mas eu escolho como vou servi-lo. Não é nem inocente, é burro. É muito burro.
Se eu tenho uma regra na mão dizendo como Deus quer ser servido, eu vou criar a ideia de como servi-lo, eu tenho que servir de acordo com a regra. Onde não há regra, meu irmão, não há Deus. Onde não há regra, não há Deus. Então, irmão, só para você entender um pouquinho da necessidade de uns conflitos que existem por aí. Agora, volta no terceiro parágrafo, diz assim: sabemos que a Páscoa significa a libertação de Israel do cativeiro egípcio. Deus concedeu este ritual que tipifica a Cristo como memorial de uma libertação que jamais qualquer braço de carne poderia realizar. O sangue do cordeiro posto naqueles umbrais é representação de uma libertação espiritual que viria a ocorrer pelo próprio Filho de Deus quando do derramamento do seu sangue como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando começou a Páscoa? No 14º dia do primeiro mês, não é isso? E eu não sei se esse primeiro mês era realmente o primeiro mês, porque Deus diz assim, e este vos será o primeiro mês. Eu não sei se Deus estava instituindo ali um novo calendário, uma nova situação, isso ainda é um pouquinho confuso. Esse primeiro mês, se realmente seria como para nós um janeiro, ou se de repente eles estivessem em junho e Deus determinou, esse aqui vai ser o primeiro mês, esse mês aqui vai ser o janeiro de vocês, daqui para frente vocês vão contar. Não sei exatamente o que aconteceu ali. Então, lá estava uma simbologia e um ritual que foi dado aos judeus. Jesus participou dele como um judeu. E até hoje os judeus participam desse ritual. Mesmo um judeu que se converta ao cristianismo, como cristão, ele não pode celebrar a Santa Ceia. Se um judeu se converter ao cristianismo, como cristão, ele não pode celebrar a Santa Ceia. Como cristão, ele não pode celebrar a Páscoa. Mas como judeu que ele pode celebrar a Páscoa, porque é um memorial de libertação do seu povo, dos seus antepassados. Ele pode, é uma história dele como judeu, na etnia, aí não constitui nenhum problema. Se ele, porém, tentar introduzir esta celebração histórica, desde o Antigo Testamento, desde da questão do povo judeu para dentro do cristianismo, se tentar fazer essa junção, aí constitui-se num erro. A igreja não pode celebrar Páscoa, a igreja não pode ter esse ritual. Tem algumas igrejas hoje já batistas, metodistas, quadrangular, que não só cometem o erro de celebrar a Páscoa, eles extinguiram a Santa Ceia e passaram a chamar de Páscoa, com um monte de coisa para comer numa mesa, e aprofundaram o seu absurdo, que eles estão usando até aquele chapeuzinho que usa o judeu, quipá, né? Aí os líderes colocam umas vestes bem ridículas, grandonas assim, arrastando no chão, penduram um monte de palhaçada no pescoço, um verdadeiro ritual de Satanás dentro de uns lugares chamados igrejas evangélicas. Para você ver como começaram com a Santa Ceia, hoje estão realmente chamando de Páscoa. E não são capazes de admitir, por mais que se prove a eles que estão errados. Bom, aí eu digo, sabendo também que enquanto existir um judeu na face da terra, este memorial deverá ser celebrado, pois como revela Êxodo 12:14, este é perpétuo, jamais seria destruído. Por isso é que o próprio Jesus, sendo judeu, celebrou. Tá? Se você for lá, vai ver que Êxodo está dizendo, esse vos será um memorial perpétuo. O que nós entendemos por perpétuo? Prisão perpétua. O que é prisão perpétua? Até que morra. Né? Até que morra, para sempre. Então, o judeu tem esse memorial perpétuo. Se a pessoa é um judeu e chegou à época da Páscoa, mesmo ele sendo cristão, ele se reúne lá com a família dele para celebrar essa libertação do Egito, nenhum problema, isso não está afetando em nada a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, em absolutamente nada. Agora, se ele tentar introduzir isso para
a doutrina da graça do Evangelho de Jesus Cristo, aí temos, sem dúvida alguma, constituído um erro. Tá? Então, irmão, esse estudo diz, Jesus celebrou a Páscoa, por quê? Porque realmente não achamos essa história de ceia. O que é ceia? Essa palavra ceia, ela está relacionada, eu falo isso aí no estudo, com uma refeição que é ocorrida num determinado horário, né? Isso já me foge muito da memória, mas eu lembro que no tempo da minha avó ainda se dizia assim, vamos jantar. Quando eu ia jantar era 6 horas da tarde, 6h30, a hora da janta. Daqui a pouco lá para, 8h30, 9h30, vinha, vamos preparar a ceia. Era um determinado horário, né? Eu não sei a nível de judaísmo que horário seria esse, mas enfim. Então ceia é uma refeição que é feita em determinado horário, ou ainda uma refeição que seria feita depois de uma outra refeição. Tem essas questões. E hoje se usa esse nome da refeição como um título a um memorial que a igreja sustentou aí durante quase 2000 anos. Não todos, tá? Mas acabou isso prevalecendo e chegando até os nossos dias. Agora, vamos pular direto lá para baixo. Diz assim, se me podem suportar ainda, me permitam provar que Jesus celebrou a Páscoa, deixando a observação dos seguintes textos. Em Mateus 26, fala sobre essa questão da Páscoa. Em Marcos 14, em Lucas 22, em João 13. Esses textos todos, se você examinar, todos esses textos, aonde hoje os ministros de hoje das igrejas usam para dizer que Jesus estava celebrando a Santa Ceia, nós vamos ver que, na verdade, Jesus estava celebrando a Páscoa. Então, nós vamos ver aí, Mateus 26, 17, diz... na minha Bíblia, que é revista e atualizada, tem até um subtítulo dizendo assim, os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E aí segue essa história. Então, esse texto não tem a ver com esse ritual de Santa Ceia que pessoas fazem hoje. Ele foi um fato histórico ali do momento de Jesus com seus discípulos para comerem a Páscoa, né? Lá em Marcos, no capítulo 14, no verso 12, Marcos 14, 12 diz, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, já está até dizendo, festa dos pães asmos, nós já conhecemos muito bem isso, né? Quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Tá? Aí temos Lucas 22, verso 7, diz, chegou o dia da festa dos pães asmos em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo, ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Enfim, e ainda temos um texto de João, capítulo 13. Eu peguei todos os textos, não deixei escapar nenhum do Novo Testamento de Jesus, né? João 13. Bom, aí o texto é um pouquinho grande. Onde está passando? Logo no começo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo conferir em suas mãos. Enfim, então o que é que nós temos aqui? Qual é a festa?
Qual horário? Horário da ceia. Tem dúvida? Irmão, você não tem ideia do que tem gerado de dinheiro para os mercenários e enganadores esse ritual. Por isso eles não conseguem abolir. Irmão, olha, domingo tal é o domingo da Santa Ceia do Senhor. Então você que tem a sua oferta, dê uma oferta especial. Quem já ouviu isso aí? Todos vocês? Vocês também já foram escravos, né? Que nem eu. Mas é depois da escravidão que vem a libertação, amém, irmão? Graças a Deus que nós temos um libertador poderoso para nos libertar de uma falsa verdade. Só mesmo alguém muito poderoso. Muito poderoso. A maior libertação que Jesus fez na minha vida foi libertar das falsas igrejas evangélicas. Não foi, eu não vejo a libertação maior do espiritismo, do catolicismo. Sabe por que eu não vejo? Porque quando eu estava no espiritismo, eu não sentia nada bater dentro do meu coração. Eu via sinais, prodígios e maravilhas, entre aspas, do diabo. Eu via coisas e mais coisas, mas aquilo não conseguia penetrar a minha alma. Quando eu adentrei a igreja evangélica e vi, poxa, a Bíblia é a palavra de Deus, e ainda sem muito entendimento, sem muito conhecimento, tudo que se falavam para mim era regra e era lei. Eles se baseavam em textos bíblicos, acabou, eu estava disposto a apostar minha vida naquele negócio. Então aquilo penetrou na minha alma e no meu espírito, eu deixei penetrar. Então quando Jesus me libertou, a maior libertação foi das falsas igrejas evangélicas, não foi do espiritismo. Porque o espiritismo, na verdade, eu já estava até abandonando ele quando conheci o evangelho. Eu já estava disposto a não querer mais aquele negócio. Já não estava me satisfazendo tanto. O diabo tinha aplicado um golpe fatal, né? Eu desmaiei uma vez e ele ia me levar para dentro do terreiro para me entrar de cabeça na história. Mas Jesus foi poderoso. Agora, libertação tremenda foi essa das igrejas evangélicas, com essas doutrinas inúteis, das quais Jesus nos tirou, que até hoje tem pessoas morrendo lá, acreditando que comendo um pedacinho de pão e tomando um cálice de vinho, que são os santãos e que fazem parte do corpo do Senhor. Não faz de jeito nenhum, meu irmão. Mas não faz de jeito nenhum. Tomar um cálice de vinho, meu irmão, não faz ninguém espiritual. Comer um pedaço de pão não faz ninguém espiritual. Pode ter certeza que não faz. Então você viu aí os textos que nós usamos, e esse último diz que foi preparar a Páscoa. E durante a ceia, quer dizer, durante o momento em que estão comendo, o horário em que estão comendo, estão ceando no sentido daquela comida, mas ali o ritual se chama Páscoa. Bom, para mim acho que está claro e dispensa tantos comentários, tanta perda de tempo. Agora, tem um texto que também é muito usado. Se você for para a página 19, 1, 2, 3, 4, 5, quinto parágrafo diz: o texto ao qual me refiro é de 1 Coríntios 11, Atos, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Primeiro, deixa eu esclarecer uma coisa. Aí nós já temos um erro grosseiro em muitas igrejas, na verdade, todas as igrejas aonde eu vi ser celebrada. Uma vez até uma pessoa questionou, falando assim: por que sempre que o pastor vai ler o texto da Santa Ceia, ele lê um texto de Paulo e não lê os textos de Jesus? Uma vez uma pessoa questionou, uma mulher questionou isso, estava ao meu lado, falou: por que o pastor sempre lê os textos de Paulo e não lê os textos de Jesus?
para a celebração da ceia. Tinha que ler os textos de Jesus. A pessoa falou isso numa certa ignorância, porque o conceito que ela tinha não estava realmente fundamentado, mas ela achou que tinha que ser lido o texto de Jesus. Só que os textos de Jesus nós vimos que eles enfatizam muito claramente a Páscoa. E o de Paulo, não. De Paulo enfatiza o nome ceia. Então eles utilizam o texto de Paulo. O que já está, obviamente, não necessitaria nem de exame necessitaria, já que está se utilizando um texto de Paulo, poderia ser Pedro, Tiago, João, Estevão, Alfeu, seja quem fosse, já que se está utilizando um texto de Paulo, eu já sei de antemão que eu não posso transformar aquele texto em uma doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o fundador da igreja é Cristo, somente ele tem autoridade para dar mandamento para a sua igreja. Nenhum outro homem o pode fazer, nem jamais poderá. Só pelo fato de se basearem em Paulo, eu já poderia dizer, não quero nem ouvir. Mas, já que temos que ouvir, diz lá o texto, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Paulo recebeu isso do Senhor? Só isso aí que eu li recebeu. Isso não é fato. Jesus realmente não esteve com seus discípulos, e quando nós lemos os textos lá do Evangelho, ele diz assim: este é o meu corpo que é partido por vós, tal, e repartiu entre seus discípulos, tal, fazer isso em memória de mim. Realmente não disse? Disse. Então tá, Paulo, até aí tu recebeu. Vamos seguir. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, agora, até aí estava aceitável. Agora começa Paulo. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Bom, irmão, chega, já basta. Já basta, senão vai viajando, eu vou ler aqui o texto a vida toda. Aí começa a ideia, porque tem um doente, está indignamente, e quem quer comer indignamente, quem quer beber indignamente, quem é que está doente aí, que Paulo está dizendo? Você entende? Porque tem-se uma interpretação errada dos fatos, aí a cabeça começa a funcionar, e a pessoa começa a lançar outras ideias. Daqui a pouco, meu irmão, haja doutrina dentro da igreja que não faz parte, e o povo passa a viver um ritual, e não passa mais a viver a palavra de Deus. Restauração é nós banirmos tudo aquilo que não procede da boca de Deus. Tudo. Então Paulo diz, vou voltar a ler aqui, eu gostei, né? Tô animado. Recebi do Senhor, também vos entreguei. O Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu, disse: esse é meu corpo e tal, fazei em memória de mim. Fazei em memória de mim. Aí alguns dizem: está vendo? Ele disse: fazei em memória de mim. Tá, para quem ele está falando? Só para os judeus. Não tinha um gentio. A igreja ainda não estava fundada. A igreja já estava fundada? Não. Uma das mensagens principais que nós temos na igreja não é pregar que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados? Morreu, apagou os nossos pecados, ressuscitou, provando que nos dá a vida eterna. Aqui isso não tinha acontecido.
Então, se a igreja já tivesse sido fundada aqui, estava faltando uma mensagem para a igreja. A mensagem completa da igreja é quando Jesus ressuscitou. Ali estava completo a mensagem do evangelho para ser apregoado pela igreja. Enquanto Cristo não ressuscitasse dos mortos, não adianta ninguém sair pregando, porque os ímpios iam dizer para nós: teu Deus está lá num túmulo, igualzinho Buda, igual Maomé, igualzinho Confuso, igualzinho Gandhi. Teu Deus está no mesmo lugar que o nosso. O que tu quer pregar para nós? A autoridade que nós temos para pregar hoje, meu irmão, está no fato de que Jesus Cristo realmente venceu a morte. E se ele não tivesse vencido a morte, eu seria tolo de dizer: aposto a minha vida? Eu não seria. O que me faz apostar a vida é porque creio que ele ressuscitou. Provou para mim que há vida após a morte e que ele tem o poder de dar a vida eterna a quem ele bem quiser. É isso que me leva a apostar a vida no meu Senhor. Então, enquanto Jesus não tivesse ressuscitado, a igreja ainda não está com a sua mensagem completada. Isso aí é fato. Aí diz, então, quer dizer, judeus, fazem em memória de mim. Tá, agora eles poderiam celebrar até aquela Páscoa, mas eles, como cristãos, já tinham entendimento de que aquela Páscoa representava Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, o sacrifício da libertação, tipificado lá no Egito. Semelhante modo, depois de haver ceado, já vimos a questão do horário, tomou também o cálice, este é o cálice na nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Todas as vezes? Quando? Todas as vezes quando? Quando seria essa todas as vezes? Na Páscoa. Não é na Páscoa? Hoje as igrejas celebram a Santa Ceia, uma confusão generalizada. Já teve igreja dizendo assim: irmão, olha, esse mês nós estamos muito espirituais. Estamos passeando nas nuvens. Esse mês vai ser o mês todo de Santa Ceia. E é claro, né, irmão? Não esqueça de levar um envelope. Se esquecer do envelope, não está completo. Irmão, já vi isso. Irmão, esse mês Deus revelou que todo domingo vai ser domingo de Santa Ceia, porque Deus vai operar maravilhas. Depois de um belo domingo de Santa Ceia, quando se olha para trás do púlpito, vê-se a maravilha. Um político condecorado pelo Congresso Nacional. Quando não são os próprios pastores com medalhinha de honra ao mérito proporcionada pela maçonaria. Ô raça de víboras. Bando de mercenários. Então, irmão, seguir mais um pouquinho aqui, né? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Isso é uma interpretação de Paulo. Quando Jesus, lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, diz para ser celebrado aquilo ali, que os judeus estariam celebrando aquilo ali, ele nem se prende a dizer que vocês vão estar anunciando a minha morte até que eu venha. Isso é uma interpretação de Paulo. Você e eu, podemos até, sob certos aspectos, podemos até aceitar uma ideia. Porém, doutrinária, ela não é. Doutrinária não é uma ideia que eu aceite ou deixe de aceitar. Doutrinária é aquilo que o meu Deus falou. É aquilo que ele revelou. Não, pastor, mas Paulo fala isso aí, eu concordo. Tá bem, você pode concordar e eu também posso concordar. Mas nós temos que admitir que Jesus não ensinou. Amém, irmão? Jesus não disse isso. Que ali se os judeus celebrassem aquilo ali, que eles estariam anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Não tem. Já que não tem, pela dúvida e pelo duvidoso, meu irmão, eu prefiro ficar, sabe com o quê? Com o fundamentado, com a verdade. E eu continuo dizendo, doutrina para a igreja de Jesus Cristo, só aquela que sair dos lábios de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, o que ele disse? Pai, está consumado. Está tudo
feito, está tudo pago, está tudo concluído. Aí vem Paulo, se converte. Quanto tempo Paulo se converteu depois? 20 anos? Uns 20 anos. Paulo se converte 20 anos depois e vem dar a doutrina para a igreja. Toma vergonha, meu amigo, tu tem que seguir a doutrina, tu não tem nada para acrescentar nessa doutrina. Amém, irmão? Você se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, agora você vem acrescentar doutrina? Ele está aí há 2000 anos. Mesma coisa Paulo. 20 anos depois, a igreja já está assombrando o mundo. Aí vem Paulo criar doutrina? Não, pastor, Paulo não criou doutrina, não. Quem foi que disse mulheres caladas na igreja? Quem foi que disse mulheres não cortem o cabelo? Fui eu ou Paulo? Criou doutrina demais, falou muita coisa que não deveria ter falado, escreveu coisa que não deveria ter escrito. Hoje muita gente está aí com doutrinas loucas. Eles são culpados, não buscaram Deus suficiente, mas muitas doutrinas loucas estão hoje fundamentadas, sabem em quê? Em palavras mal colocadas de Paulo. Se ele tivesse se prendido a simplesmente repetir o que estava nos evangelhos, muita loucura não teria acontecido. E isso é, meu irmão, recado para todos nós. Assim como foi para Paulo e tantos outros, João também. João escorrega direto. João dá várias interpretações das atitudes de Jesus. Porque o Senhor fez isso por causa disso e daquilo. Por causa disso e daquilo não me interessa. Eu quero saber o que o Senhor fez. O por causa, a razão, consequência, etc. é aquilo que o Espírito Santo ministrar a nós. Entende, irmão? Daniel, eu vi isso, eu vi aquilo. Quando ele quis escrever, não estou entendendo nada. Não conseguiu escrever. Fez diferença Daniel não entender? Fez diferença Daniel não entender? Não fez diferença nenhuma. Se Daniel hoje chegasse em nosso meio e dissesse, Daniel, senta aí que eu vou te ensinar uma coisa. Sabe aquela visão que você teve? É isso, isso e isso. Ou seja, também os apóstolos não tinham autoridade para dar interpretação às atitudes de Jesus. Eles tinham apenas que registrar, mas escorregaram. Todos eles escorregaram. Mas pastor, quem é você para falar desses santos homens de Deus, pastor? Pastor, cuidado, pastor. Irmão, eu ouço esses camaradas falando todo dia. Pastor, você vai ver quando a mão de Deus cair sobre você, pastor. Você vai ver só. Tá bom, meu irmão, deixa cair. Seja bem-vindo à mão do Senhor, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei, estou bem certo que Ele é poderoso, né? E se um homem não discernir o seu próprio coração, tem mais nada para ele discernir na terra. Amém? E eu sei quais são as minhas intenções. A minha intenção é ver o nome dEle exaltado, bendito e glorificado. Essa é a minha intenção. E não precisa ninguém me dizer se eu estou certo ou estou errado. Não precisa. Bom, e eu sei quem até aqui me tem ajudado. Então, irmão, tem aí umas explicações, mas nós não vamos assim nos deter tanto. Toda essa questão, né, desse texto de 1 Coríntios 11, cada versículo, cada expressão tem aí uma explicação, tem citações do Antigo Testamento, etc. Tudo aí nesse estudo para que você realmente possa ter um ponto de partida em pensamento. Estuda, porque Deus vai te acrescentar muita coisa. E tem outros textos também que são usados para essa questão de Santa Ceia e etc., aonde se vê que os homens de Deus à frente das igrejas cometeram erros até grosseiros, né? Tem um texto que é usado para falar sobre isso, que Jesus deu uma dura palavra, né? Aí os discípulos começaram a se espalhar. Quando Jesus disse o quê? Aquele que não comer do meu sangue e não beber, não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Lembra? Aí as pessoas disseram que duro é esse discurso, quem poderá ouvir isso aí?
Aí começou, foi embora todo mundo. Quem ficou? Só os 12. Jesus não aliviou. Virou para ele, quando viu a multidão ir embora, olhou para eles: vocês também não querem ir, não? Aí Pedro falou: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse texto, desse acontecimento que diz: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo, acredita. Até esse texto, os mercenários ignorantes usam para celebrar a ceia. Não tem nada a ver com ceia, nem com Páscoa, nem com pão, nem com vinho, nem com comida e nem com bebida. E eles usam o texto. O que eles puderem achar para amparar a ignorância do povo, porque o fato é que todos nós começamos na ignorância, todos nós, sem exceção, começamos na ignorância, até que por misericórdia múltipla se nos resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Que Deus tem tido misericórdia de nós, irmão. Eu queria te dizer uma coisa: valoriza o que tem chegado até você, irmão. Valoriza, irmão, valoriza o que tem chegado até você. Então, meu irmão, o texto não tem nada, absolutamente nada a ver com questão de comida nem bebida. E esse texto eu cito aí também e dou as explicações sobre ele. Amém?